minutos. A semana vai ser marcada pela divulgação de dados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos. E para a gente falar um pouco mais a respeito das expectativas, a gente convida aqui para participar ao vivo do Jornal da Manhã o professor de Economia do IBMEC de São Paulo, Ricardo Hamoudi, a quem agradeço muito a participação. Professor, bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos. Nós trouxemos ontem o resultado, as expectativas do mercado no Boletim Focus em relação à inflação, que segue aumentando paulatinamente a previsão para esse ano. Dá para esperar algo diferente da divulgação do IPCA 15 nessa semana? Olha, eu acho que não. Acho que, infelizmente, essa projeção ela vai se concretizar, ou seja, vai ter um aumento em 2024. E o pior, esse aumento vai continuar em 2025, né? Ou seja, as projeções da inflação elas têm se deteriorado, não apenas para esse ano, mas o que é mais importante para o ano que vem, e continuam bem distante da meta, que é de 3%, né? E os alimentos vêm puxando essa elevação. Ô Ricardo, eu queria tocar exatamente nesse assunto com você sobre alimentos. Nós tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul, ainda temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Estamos vendo uma outra região super importante, a mais importante do ponto de vista de produção de grãos, de carnes, o Centro-Oeste extremamente seca. Nós estávamos noticiando aqui os incêndios no Pantanal. É verdade que não deve haver nenhuma espécie de cultura no Pantanal, mas a região toda muito seca, muito suscetível a incêndio, a quebra de safra. Com o problema que aconteceu no Rio Grande do Sul, com o que está acontecendo agora na região central do país, as consequências climáticas também no Sudeste, no Norte, no Nordeste, o que é que a gente pode esperar do ponto de vista do preço do arroz, do feijão, do leite, da carne, daquilo que, além de compor o dado em si, faz a percepção das pessoas de inflação aumentarem muitas vezes para além do que o dado frio mostra? Perfeito, você falou muito bem, né? A percepção desse aumento de preços, né? Então, quando esses bens que a gente chama de demanda inelástica, que não tem substitutos, né? O arroz, por exemplo, que é algo que quase todas as famílias consomem, não tem substituto. Se sobe o preço do arroz, a pessoa não pode consumir outra coisa. Até pode, mas ela não quer, né? Então, as pessoas sentem mais o aumento desses bens que são essenciais ou que não tem como substituir. Então, realmente a gente pode perceber que há um impacto, e esse impacto é agravado por uma economia que está aquecida, né? Uma demanda aquecida. Então, lembra, a gente tem sempre choques de oferta, né? Ou seja, às vezes os alimentos sobem por questões climáticas, por questões de safra, mas quando você tem uma economia que está muito aquecida, um desemprego próximo ao que a gente chama de desemprego natural, quando você tem um choque desse, a inflação sobe e depois fica mais difícil retorná-la para a meta, né? Então a gente está observando isso. Então são choques de safra e condições climáticas, mas que eles vão se espalhando porque a demanda está muito aquecida, né? Então o Banco Central agora ele manteve a taxa de juros em 10,50 exatamente para que não se espalhe tão fácil esse choque que vem de mudanças no preço dos alimentos. José Maria Trindade. Ricardo, é claro que você não passou, como a minha geração passou, por um processo inflacionário muito cruel, né? Eu sou do tempo em que se tomava um refrigerante num bar, o primeiro era de um preço, o segundo era de outro, o terceiro já era de outro. Inflação é absurda, medida até por dia, para se ter uma ideia. A gente falou agora há pouco do Plano Real, que colocou um freio nisso. Mas muita gente está assustada com esse monstro chamado inflação. O que você vê de perigoso no ambiente, nas projeções futuras, e se há, na sua concepção, a possibilidade da volta, ou seja, o acordar desse dragão de novo, a inflação estrutural no Brasil? Olha, primeiro eu queria agradecer a você a falar que eu sou jovem, porque eu também, embora já não adulto, mas eu sofri um pouco com essa hiperinflação ali na década de 80, começo da década de 90. Mas eu não vejo, né, o perigo de uma hiperinflação, mas vejo sim, a gente esqueceu quão deletéria, quão ruim é a inflação para as pessoas, né? Então a gente eu vejo um perigo no Banco Central no ano que vem
sofrer muitas pressões políticas e acabar achando que, bom, tudo bem, vamos fazer uma tentativa de manter juros baixos, uma inflação não fora da meta, mas um pouquinho próximo ao teto da meta, como já aconteceu, por exemplo, em 2012, 2013 e 2014. Né? O Banco Central foi menos rigoroso no combate à inflação, e aí a inflação ficou muito próxima ao teto da meta. Isso me preocupa bastante. A gente tem que olhar a inflação com muito cuidado e tentar fazer com que o Banco Central não perca de vista que uma inflação mais alta, ela prejudica a todos, mas principalmente os mais pobres. Sim, há esse perigo, né? A gente vai ver que os juros dos Estados Unidos vão ficar mais altos, a gente está vendo pressões cambiais também, né? Ou seja, o dólar se desvalorizando e com a economia sofrendo pressões de demanda por causa da questão fiscal, né? O governo gastando, tentando estimular a economia, o Banco Central vai ser o guardião, vai ter que ser a instituição que vai segurar a inflação. E agora, com essa mudança, né, de guarda a partir do ano que vem, é muito importante que a pessoa que esteja lá esteja blindada a pressões políticas. E não podemos deixar que a inflação fique ali próximo. Lembrando sempre, a meta de inflação é 3%, não é 4%, não é 3,8%, não é 4,5%. A gente tem que deixar a inflação próxima à meta. Eu não vejo o perigo de uma hiperinflação, como já aconteceu na década de 80 e 90, mas vejo sim o perigo da gente, quando a gente perceber que a inflação já está rondando aí 4,5%, 5%, a gente tem que aumentar os juros ainda mais, com custos políticos e econômicos cada vez maiores para a população. Falamos com o professor de Economia do IBMEC São Paulo, Ricardo Hamoudi. Ricardo, muito obrigada, viu, pela participação. Uma ótima semana. Bom dia. Bom dia a todos.